Bíblias, no Evangelho de São João, no capítulo 15, no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 1, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1. Bem? Não é fácil. Maravilhoso Deus. 15. 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, este dará muito fruto. Bem? Sem mim nada podeis fazer. Vamos poder sentar em nome de Jesus. Nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus ele tem operado maravilhas. E nós vemos que muitas das vezes as pessoas acham que podem viver sem Deus. Eu tenho visto aí muita coisa nesse mundo. Nós temos visto movimentos dentro da própria igreja, e nós temos visto muito fogo, muito barulho, nós temos visto muita fumaça, nós temos visto muita agitação, e nós temos visto também que muitas pessoas têm se colocado no lugar de Deus. Elas acham que são autossuficientes, elas acham que o poder que tem operado através deles, vindo deles, e eles são a fonte desse poder. Nós sabemos que Jesus, ele é a videira, ele é a árvore, e nós somos os seus galhos. Os galhos não têm força nem vida se não estiverem presos à árvore. Uma vez fora da árvore, ele não produz mais nada. Nós somos transmissores das bênçãos e dos milagres de Deus. Nós não somos os autores, nós somos os transmissores dos milagres de Deus. Através de nós, Deus ele opera maravilhas aos homens. E nós somos os condutores dessa bênção que o mundo recebe. Muitas pessoas têm querido tomar o lugar de Deus, acham que são boas demais, acham que são autossuficientes. A pior coisa que pode acontecer na vida do crente é ele achar que é autossuficiente. O crente ele tem que ser dependente de Deus a todo momento da sua vida. Porque a hora que você não é mais dependente de Deus, você começa a acreditar em si mesmo. A Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem. Ele não fala maldito do homem que confia no seu companheiro, na pessoa que está ao seu lado, na pessoa que está contigo. Ele fala maldito do homem que confia em si mesmo. Nós não temos que ter confiança em nós mesmos. Nós temos que confiar no Senhor. É o Senhor que é a fonte das nossas bênçãos. Nós somos os galhos, os ramos, a quais os frutos nascem, mas o tronco é Deus. O tronco é o Senhor. É do Senhor que vem as bênçãos, é do Senhor que vem os milagres, é do Senhor que vem a glória, é do Senhor que vem o poder para que nós possamos fazer a sua vontade. Uma coisa importante que nós vemos aqui é quando ele fala, Jesus fala que o galho ou o fruto, ou o galho na verdade, ou o ramo que dá fruto, Deus faz o quê? O poda. Deus o poda. Irmão, ninguém é perfeito nesse mundo. Todos nós temos algo a ser melhorado, mudado.
O único ser que não muda e não apura o seu caráter é Deus. Porque Deus é imutável. Agora o homem ele tem que estar sendo apurado o seu caráter, mudado, transformado, lapidado, consolidado. A cada dia nós aprendemos uma lição e nós aprendemos e amadurecemos. A Bíblia diz que nós amadurecemos a cada dia. Quando na Bíblia fala perfeito, né, chegar à estatura de um varão perfeito, a perfeição a qual o texto fala não é perfeição de não haver erros. Essa perfeição talvez seja um erro, uma dificuldade de tradução, porque quando os apóstolos falam de perfeito, eles falam de maduro. Significa maduro, um crente maduro. Chega uma hora que você fica sendo uma pessoa madura, estruturada, firme. Isso é perfeito para Deus. Então, muitas das vezes, Deus começa a podar aquele que dá fruto. E quando Deus poda você, você começa a produzir mais. E quando Deus começa a tirar aquela folha seca que existe na sua vida, você começa a produzir mais. E quando Deus começa a tirar aquele galho seco, inerte, que está ao seu lado atrapalhando o seu crescimento, você começa a crescer mais. Deus começa a fazer uma limpeza na árvore. E Deus começa a fazer modificações para que aquele ramo produtivo ele venha a produzir mais. Eu estava observando a construção do tabernáculo e eu fiquei impressionado. Porque Deus ele chega para Moisés e ele dá instruções até mesmo de como deveria ser construído aquele lugar de adoração. E ali Deus fala que ele queria que o tabernáculo fosse feito de madeira de acácia. Para quem não sabe, é uma árvore frutífera. É a romanzeira, é a romã arábica que nasce naquela árvore. Deus não queria que a estrutura de sua casa fosse feita com uma árvore que não desse fruto. Ele queria uma árvore que desse fruto. Ele queria algo significativo. Ele queria que algo que produzisse, fizesse parte ali do seu local de adoração. Deus não quer ninguém que não produza. Deus quer ramos fortes e produtivos. O crente ele tem que ser uma árvore produtiva, uma árvore abençoada, uma árvore que dê fruto. Porque aquela árvore que não dá fruto para Deus, ela não tem utilidade nenhuma. A árvore que não dá fruto serve para quê? Para lenha. A árvore que não dá fruto serve para lenha. Amém? A árvore tem que dar fruto. Nós temos visto, irmão, pessoas que têm se apoiado em si mesmas para poder chegar a algum lugar. Eu quero dizer algo para você. Você não pode apoiar-se em si mesmo se você quer ir longe. Nós temos que ter a consciência de que Deus, Ele é a fonte inesgotável de poder. Ele é o combustível infinito para mover a nossa vida, tanto espiritual, como a nossa vida secular, como a nossa vida como seres humanos, cidadãos, pessoas que existem nesse mundo. Se nós não tivermos Deus em nossa vida, se nós não tivermos dependência de Deus, se nós não formos alimentados por Deus a todo momento espiritualmente, chega uma hora que nós vamos parar. Nós vemos que um carro, por mais moderno que ele seja, ele é alimentado por uma fonte de energia. Seja gasolina, seja álcool, seja gás, seja energia elétrica, o que seja. Esse veículo ele tem uma autonomia para andar alguns quilômetros. Mas chega uma hora que o tanque fica vazio. E você tem que encher. Aquele que está agarrado ao tronco, aquele que está ligado ao tronco, é como se um carro que tivesse um combustível infinito e ele andasse sem parar. Irmãos, nós temos que compreender que quando nós nos afastamos de Deus, nos desligamos de Deus, nós morremos espiritualmente. Existem pessoas que estão andando, que estão falando, que estão discutindo e estão mortas. Uma pessoa queria seguir a Jesus
e falou assim: mas Senhor, espera que eu vou enterrar o meu parente. E de repente Jesus chega para ele e fala: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, você vem e me siga. A oportunidade ímpar de seguir a Jesus, ela não pode ser rejeitada, ela não pode ser deixada para trás ou para segundo plano, ela tem que ser a prioridade em nossa vida. Há momentos na nossa caminhada com Deus que nós temos que aceitar muitas coisas, porque muitas das vezes nós temos um pensamento, um desejo, um querer, mas Deus, Ele tem outras coisas em nossa vida. Deus, Ele tem outros pensamentos para nós. Deus, Ele tem outra direção para nós que nós não compreendemos. Há momentos que nós queremos fazer algo com a maior boa intenção do mundo, mas Deus tem outro projeto para a sua vida. Se você estiver independente, você não vai entender esse mistério. Mas se você for e estiver dependente de Deus, ligado ao tronco de Deus, você vai aceitar os desígnios de Deus e vai ser uma bênção. Aleluia. Davi queria construir um templo para Deus. Davi queria construir uma casa para Deus. Ele falou: Senhor, eu já não consigo mais ver a sua arca dentro do tabernáculo. Eu preciso construir algo para ti. Mas ali Deus chega para Davi e fala: olha, Davi, as suas mãos estão manchadas de sangue. Eu não te chamei para construir o templo. Chamei para ser um guerreiro. Chamei para conquistar fronteiras. Eu te chamei para abrir e para conquistar. Quando Davi assumiu Israel, depois que Davi morreu, Israel havia aumentado 10 vezes as suas fronteiras. Ele era um conquistador. Era um guerreiro. Ele falou assim: o seu filho construirá o templo, mas você não. Irmãos, aquele homem tinha a maior boa intenção do mundo. Ele queria construir um templo para Deus. Ele havia estado junto com os filisteus e ele viu que Dagom tinha um templo. Ele ficou maravilhado quando viu o rei filisteu construindo um templo suntuoso para Dagom. Ele via que os povos que haviam ao seu lado, ele conhecia muitas pessoas e muitos reis. E ele via que todos os deuses tinham templos. E o Senhor, a arca de Deus morava numa tenda. Ele estava dentro de uma tenda, ele não queria aquilo, queria o melhor para Deus. Não. Se Deus, que é um Deus de verdade, essa mentirada toda aí tem tempo, por que Deus não vai ter? Deus concordou com ele em parte, mas disse que ele não faria o templo. Talvez muitas pessoas, quando recebam um não de Deus, por mais bem intencionada que sejam, começam a deprimir-se e começam a afastar-se da vontade de Deus. Mas Davi foi um exemplo de ser humano. Embora tivesse pecados em sua vida, como todos nós temos, ele era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. E ele acatou a vontade de Deus. Por quê? Porque a fonte dele era Deus. Aleluia. Aleluia. Ele estava ligado, ele estava agarrado, ele estava preso ao tronco. E Deus fornecia poder a ele. E de repente Davi começa a juntar material. Ele começa a juntar coisas. Ele falou assim: olha, meu filho vai construir o templo. Deus quer que ele construa o templo. Aleluia. Vamos juntar ouro, vamos juntar prata, vamos juntar bronze, vamos juntar madeira, para que ele possa começar e fazer esse projeto. Irmãos, essa é a visão de Deus. Essa é a visão que um ramo frutífero tem que ter em sua vida. Nós não podemos estar pensando em nós como um ramo independente, mas como um ramo poderoso que faz parte de uma árvore, que faz parte de um todo, que faz parte de uma missão, que faz parte de um mistério, que faz parte de algo maior. E nós precisamos estar prontos a dar o fruto no momento certo. Nós vemos que o Senhor Deus, Ele vem e Ele poda a árvore, Ele prepara a árvore, Ele vê os frutos, Ele olha os ramos que estão frutíferos. Aquele que não dá fruta, Ele tira. Aquele que dá fruta, Ele poda. Mas nada sai ao controle de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus não está vendo determinadas coisas na nossa vida. Mas eu quero dizer algo para você. Os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra. Todas as coisas são luz e patentes diante do Senhor. Não há nada que aconteça no mundo que Ele não esteja vendo. Não há nada encoberto que não seja revelado. Não há nada na vida ou no mundo que saia do controle de Deus. Às vezes você está fazendo algo com o coração
voltado para algo que não seja de Deus. Ninguém sabe dos seus planos. Deus sabe dos seus planos. Porque a Bíblia diz que Ele nos sonda, Ele nos conhece, e Ele sabe a intenção do nosso coração. A Bíblia diz que muitos são os planos dos homens, mas a solução e a conclusão dos planos dos homens, essa solução e as conclusões vêm de Deus. Às vezes a pessoa pode arquitetar algo magnífico, todo fechado e todo trançado, mas eu quero dizer algo para você. Deus, Ele sabe todas as coisas, e se Ele tem que mudar tudo para fazer a sua vontade, Ele faz. Aquilo que não é de Deus nunca vai prosperar. Às vezes nós vemos grandes movimentos desse mundo. Nós temos visto no Brasil hoje grandes pregadores, grandes movimentos, pessoas arrastando multidões, e nós vemos sinais, prodígios, maravilhas e coisas tremendas acontecendo. Se essas coisas de fato são de Deus, elas permanecerão. Mas se muitas das vezes as pessoas estiverem fazendo coisas com o coração voltado para si mesmas, se afastando da árvore, se soltando da árvore, uma hora Deus vai unir a cada um. Muitas vezes no meio da multidão, irmão, há pessoas cheias de fé. Há pessoas que por onde elas estiverem, Deus vai operar, porque Deus não vê o homem como uma multidão. Deus, Ele vê cada galho como ele é. Você pode estar no meio de uma multidão. Deus, Ele te olha individualmente. Aleluia. Ele analisa cada um. Ele olha cada galho. E Ele vê esse galho, ele está bom, ele está produzindo. Ele está muito bom, ele está sendo uma bênção. O que eu preciso mudar nesse galho aqui? Poxa, tem uma folha quebrada ali, tem uma lagarta aqui, e aí ele vai podando, e ele vai mudando a sua vida, ele vai te apurando, ele vai te melhorando. Aquele que não dá fruto, ele corta, sai fora, sai da presença de Deus. Uma vez eu ouvi um ditado que dizia que muitas das vezes Deus, Ele deixa ou permite algumas coisas acontecerem por amor daqueles outros inocentes que estão ali. E nós vemos que é como um galho seco, né? Você quer podar uma árvore, de repente quando você vai podar a árvore, você vê que naquele galho seco tem um ninho de passarinho. Você vai esperar aqueles passarinhos voar. Depois você vai cortar o galho. O passarinho não tem nada a ver com isso. Os filhotinhos não tem nada a ver com o galho seco. Então, se não for uma coisa que não vai causar um acidente terrível, você vai esperar os passarinhos voarem. Depois você vai cortar o galho. Não é? Não é assim que funciona? Ou será que tem alguém com o coração tão ruim que corta o galho e joga os passarinhos, joga os filhotinhos para os gatos? Não. É uma pessoa com um coração terrível. Então, irmãos, assim também muitas vezes é Deus. Às vezes pessoas que se afastaram da videira. Às vezes pessoas que saíram, se deslocaram do galho. Essas pessoas já não estão mais dependentes de Deus. Elas querem fazer coisas independentes de Deus. A independência para quem é crente é morte certa. Você tem que ser dependente de Deus. Você tem que ser alimentado por Deus. A sua fonte tem que vir de Deus. O poder que flui através de você, ele tem que vir de Deus. Se o poder que flui através de você não vem de Deus, é do diabo. São milagres? Não. São sinais e prodígios de mentira. Porque a Bíblia diz que o príncipe das trevas, ele faz sinais e prodígios. Ele se transfigura em anjo de luz muitas vezes, para poder enganar muitos. E muitos são enganados por ele. O diabo é o pai da mentira. Ele é sagaz. Né? Ele é terrível, ele é abominável. Ele quer adoração. Ele quer que os homens se curvem a ele. Mas na verdade ele não ama ninguém. O diabo, ele quer destruir, matar, roubar e destruir. Ele exalta para poder derrubar. Se ele não consegue te humilhar ao ponto de você se afastar de Deus, ele começa a exaltar você. Para que você caia, tropece nos seus próprios pés. Porque, irmão, tudo aquilo que sobe, uma hora cai. Se você não tem uma base, se você não tem uma estrutura, você vai cair. Então, o diabo muitas das vezes ele quer enganar o homem. Ele começa a encher o homem de muitas coisas.
E aquele homem começa a se encher. Ele começa a achar que ele é muito bom. Ele começa a achar que ele é muito santo. Ele começa a achar que ele é muito poderoso. Ele começa a achar que ele é muito sagaz. Ele começa a achar que ele é uma bênção. E ali ele começa a achar que ele é tudo. E ali ele já afastou-se de Deus. Ele está longe de Deus. Ele está longe da videira. Ele é um galho que está secando e não está percebendo. Quando ele parar para pensar, talvez seja tarde demais. Então, muitas das vezes, quando Deus começa a usar você, você tem que ter maturidade para compreender que nós somos os galhos, nós não somos a árvore. Sem a árvore, nós morremos. Aleluia. Embora os frutos nasçam nos galhos, o galho ele faz parte da árvore. Se você corta aquele galho, ele morre. O poder que flui através da igreja, o poder que flui através do crente, ele vem de Deus. Deus é a fonte inesgotável. Deus é a fonte que alimenta. Deus é a fonte que traz os milagres e as bênçãos. Nós não somos nada sem Deus. Sem Ele, como a Bíblia disse aqui, nada podemos fazer. O Senhor Jesus disse, olha, se eu permanecer em vocês, vocês em mim, vocês vão fazer coisas tremendas. Aleluia, Jesus. Vocês não são uma bênção. Mas se assim for o contrário, sem mim, nada vocês vão poder fazer. O homem sem Deus, ele não faz nada. Muitas das vezes ele começa a fazer algumas coisas, mas essas coisas não têm fundamento. E elas começam a se desmoronar e a cair. Irmãos, nessa noite, eu gostaria que você começasse a pensar em sua vida. Aleluia. Você começasse a pensar que nós temos que ser dependentes de Deus. Quanto mais poder Deus nos dá, mais dependentes de Deus devemos ser. Quanto mais poder Deus nos dá, quanto mais dependentes de Deus devemos ser. Porque nós estamos precisando de mais alimentação. Aleluia. Nós estamos precisando de mais combustível. Né? O tanto de combustível que enche o tanque de combustível de um carro não é o mesmo tanto que enche um caminhão. Né? Se Deus tem te dado coisas grandes, então você precisa mais de Deus. Se Ele te dá, Ele aumenta o poder sobre a sua vida, então você precisa ainda mais de Deus. Tem pessoas que começam a receber o poder de Deus e ela começa a se afastar de Deus. A verdade é que quando você começa a receber poder de Deus, você tem que se aproximar mais de Deus. Você precisa de mais alimento de Deus. Você precisa de mais apego com Deus. Você precisa de mais oração. Você precisa de mais meditação. Você precisa de mais palavra de Deus. Você precisa de mais verdade de Deus. Você precisa de mais agradecer a Deus e estar na posição de Deus. Porque às vezes você quer ir para um lado, Deus quer te mandar para outro. Às vezes você quer fazer uma coisa, Deus quer que você faça outra. Mas quando você está agarrado na árvore, o galho dá o fruto que a árvore quer. Amém? Você não vai ver uma mangueira dando jaca. Não. O galho dá o fruto que a árvore quer. Amém? A não ser que alguém corte aquele galho e enxerte ele em outra coisa lá. Ele já foi cortado e enxertado em outra coisa. Tem muito pregador aí enxertado no mal. Foi cortado de Deus, se enxertou no mal e começa a produzir um monte de frutos de mentira. Aí você vai ver um monte de aberração. Né? Umas frutas doidas que não tem pé nem cabeça, que não tem solução, que é tudo confuso. Mas quando as coisas são de Deus, elas acontecem segundo a vontade de Deus. Então que nessa noite nós possamos guardar essa palavra e possamos compreender que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus em nossa vida, que nós temos que ser servos, necessitados e dependentes de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.